Opa! Oi, apareci. É, tá me ouvindo bem? Eu estou. E você, Ah, me ouve? maravilha. Tá bem, tá muito bem também. Que É, bom. devagarzinho o pessoal vai chegando aí, né? Legal. Mas eu também vou deixar, parece que existe um recurso para no final deixar gravado, e aí fica, parece que se não me engano, 12 horas no ar, né? Então Legal. quem não puder entrar agora vai poder acompanhar a gente aí no final. Perfeito. Explicando, a gente resolveu fazer nesse horário por conta de que a gente entende que a internet esteja menos congestionada. Parece que a partir das 5 horas todo mundo resolve fazer live, né? E aí a conexão fica caindo, então parece que esse horário é melhor. Já está entrando algumas pessoas aqui, alguns conhecidos, o Jonatas, que é daqui da nossa igreja, Thalita Legal. Nunes, seja bem-vinda. Então tem alguns já chegando e vai estar conosco aí. Bom, nós resolvemos trabalhar cuidando do coração, não é? Essa temática para esse momento tão importante a qual nós vivemos, que é o confinamento, a quarentena, tem deixado as pessoas muito apreensivas, medrosas, ansiosas. Algumas chegam a ficar até deprimidas. Conheçam aqui a Catarina, minha sobrinha, Oi, Catarina. da Tia Patia, é minha sobrinha. Ela está aqui por Coisa aqui com a gente. boa. Vai para lá, tia, vai trabalhar. Então, muitas pessoas ficam, né, ansiosas nesse momento, algumas ficam deprimidas e não sabem como lidar com o confinamento. Além de que existem também os medos, né, Jaqueline, já que a gente não sabe quais são as consequências, por quanto tempo. Muitas pessoas dependem do trabalho diário para poder se manter, então existem muitos medos aí, muita coisa. E a recomendação bíblica para nós é que de todas as coisas que devemos guardar, o coração é o principal, guardar o coração. Então, por isso que a nossa temática vai ser dentro desse assunto de nós guardarmos o coração, para que saibamos superar com resiliência esse momento a qual nós vivemos, né? E agora tem uma coisa para nós começarmos, e aí nossos ouvintes também estarem cientes da forma como vai ser esse debate. Peraí. Para iniciar esse debate, é a gente tentando tirar primeiro algumas dúvidas sobre alguns preconceitos que existem, por um lado, daqueles que são evangélicos mais conservadores, que acha que a Bíblia dá conta de todos os assuntos, não é? Que a Bíblia consegue fechar todos os assuntos a respeito de ser humano, que não precisa de nenhuma ajuda ou recurso externo, e por isso existe algum preconceito de algumas pessoas no uso da ferramenta da psicologia, das abordagens psicológicas para tratar o coração. Aí eu gostaria de, logo nesse começo, a gente tentar tirar isso, né, um pouco, da mentalidade dessas pessoas que talvez não concorde com isso, e principalmente que você é pastora, formada em teologia, mas também formada em psicologia, tem mestrado na área, com certeza já deve ter deparado com esse tipo de assunto também, né, com esse tipo de preconceitos. E aí, como é que você resolveu isso na sua vida e o que você pode nos dizer a respeito de como eliminar esse preconceito para nós também? Legal. De fato, eu acho que é um tema pertinente e acho que necessário para os nossos dias, né? Primeiro eu vou dar um olazinho, porque tem minhas ex-alunas lá do Acre. Olha aí a Legal. Marília, Patrícia Regis, minha irmã, a Neide aqui de Limeira. Obrigado, gente. Olha aí, eu virando tiete agora. Bom, Eu creio que Deus nos deu um instrumento valiosíssimo, que é a palavra dele e o cuidado dele, né? O texto que você citou no início, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes de vida, né? Lembrando que é o tempo que a gente entendia, né, que o coração é a fonte, né? Enquanto ele estiver batendo, existe a vida. Não vou entrar no mérito aí da questão da função cerebral, tudo isso. Mas, para além dessas coisas, eu creio que Deus nos deixou também o conhecimento científico para exercitar, desenvolver conhecimentos. E uma delas é a psicologia. E a psicologia, ela não anula a fé, né? Antigamente, quando a gente falava do ser humano, nós dizíamos que o ser humano é biopsicossocial. E hoje a gente sabe que ele é biopsicossocial
e espiritual. Até mesmo dentro do conhecimento científico, já se tem a dimensão da espiritualidade na vida da pessoa. E até mesmo para aqueles que trabalham com neurociências, sabe que a fé, ela produz efeitos no cérebro. A gente vai entender que é Deus, a neurociência vai explicar aí como os neurotransmissores, né, que vão estimular partes que geram prazer e que aliviam dor, né? Então é importante a gente entender que a Bíblia, o aconselhamento pastoral, a vida espiritual, ela é importante, mas ela também não anula, algumas vezes, a necessidade de ajuda profissional. É interessante porque no seminário, né, da nossa igreja, quando a gente faz a aula, uma das disciplinas que a gente tem é psicologia, né? E eu me lembro do nosso professor, que também era pastor, que ele falava exatamente disso, que nós precisávamos ter entendimento das questões emocionais e psicológicas, não para a gente curar, não para a gente fazer atendimento psicológico, mas para a gente saber até onde eu posso atender como pastor e onde eu preciso de uma intervenção de um profissional. Então, eu acho muito bacana a gente como pastor, né? No meu caso, eu tenho a profissão também de psicóloga, mas a gente ter redes de apoio, né? Enquanto pastores, a gente ter psicólogos que a gente conhece na cidade, que a gente gosta do trabalho, para encaminhar e indicar para o atendimento. Então, eu creio que Deus nos deu a sabedoria, o entendimento também para ajudar as pessoas. E a psicologia é uma ciência que vem aí aliar aos sentimentos, né? Certo. Tem uma coisa que eu acho interessante em Viktor Frankl, que ele reconhece, né, todo o trabalho do Freud, mas ele diz que o Freud e o behaviorismo pecam por um sentido muito básico. Eles desprezam a parte da espiritual do ser humano em sua antropologia, né? Sim. E aí essa nossa live hoje tem muito o propósito de a gente abordar espiritualidade e psicologia, mas dentro dessa abordagem logoterapêutica, que ela tem muito em questão de valorizar esse lado espiritual do ser humano, não é? E, inclusive, uma das grandes orientandas, que virou uma das maiores especialistas também em logoterapia, que é a Elizabeth Lucas, né? Ela escreveu até um livro falando de que a logoterapia é uma psicologia espiritual, não é? Não sei se você conhece aquele trabalho do Vitor Santiago, esqueci o sobrenome dele agora, mas ele é também psicólogo, doutor, trabalha com logoterapia, e uma vez num debate que eu tive com ele, eu perguntei sobre a questão do logos na logoterapia, e ele, como é cristão, ele fez questão de dizer que ele não tem problema nenhum em entender que o logos da logoterapia é o logo Jesus Cristo, né? Então ele inclui a pessoa de Jesus como realmente esse sentido para a vida toda, né? E aí, então eu já aproveito para pedir para você esclarecer para os nossos que estão nos seguindo hoje aqui, o que é logoterapia e quem é essa pessoa, Viktor Frankl, né? Posso fazer merchan? Pode. Esse aqui é meu cartão. Olha aí. Psicologos. Olha aí que legal. Eu do psicólogos, né? Uhum. E deixei o logos. O legal é a gente entender um pouco o tema aí para quem está entrando agora é sobre logoterapia, né? E como cuidar do seu coração em tempos de isolamento social. Então, a logoterapia, ela vem dessa formação de duas palavras, né? Logos e terapia. Logos é o significado de palavra, sentido, né? E é interessante porque João, quando vai anunciar Jesus Cristo lá no primeiro capítulo, ele fala nisso. No princípio era o logos, né? A palavra, o verbo, o sentido, né? E o verbo era Deus. E Viktor Frankl usa esse tema exatamente por conta disso, né? A terapia do sentido, ou a busca do sentido de vida. E é interessante porque se logos é palavra, é sentido, né? A terapia ou a cura ou a busca vem também pelo falar. E nós, seres humanos, nós temos necessidade de falar, né? De poder
expressar aquilo que a gente sente, né? Nossas angústias. E Viktor Frankl, eu me apaixonei por ele quando eu li a primeira vez o livro Em Busca do Sentido, deixei até separado aqui. Quem não leu, gente, procure esse livro porque ele é fantástico. E foi uma frase dele, eu não conhecia a logoterapia, e foi uma frase dele quando eu estava fazendo meu TCC da faculdade, eu falei, quem é esse rapaz? Né? E eu fui pesquisar. E Viktor Frankl, ele é um psiquiatra, neurologista, que nasceu em Viena em 1902, se eu não me engano, no início do século passado. E ele foi postulando a sua teoria, né, ao longo da sua vida. E aí vem a coisa que eu acho que é mais fantástica na vida do Viktor Frankl, porque muitas vezes a gente entende que é fácil falar quando a gente não vive alguma coisa, né? Quando a gente atende pacientes, clientes, amigos, é interessante quando a gente fala assim, para você é fácil falar porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. E no caso do Viktor Frankl, ele é um psicólogo no campo de concentração. Ele sobreviveu a 4 campos de concentração, e um deles, o mais famoso, que é Auschwitz. Então, nesse sentido, quando ele cria, ele já vinha postulando a sua teoria, né? E é considerada a terceira escola vienense de psicologia, a primeira de Freud, a segunda de Adler, e ele começa a entender, né, a mostrar a necessidade que nós, seres humanos, também temos um papel no desenvolvimento. Né? Não é tudo tão determinado, né? Tão determinista como outras teorias psicológicas, né? Se você foi criado assim, você vai desenvolver um problema assim. E aí ele fala exatamente essa frase, né? Que é possível, diante de uma situação, a gente decidir como eu vou reagir diante desse sofrimento. E nisso, na Segunda Guerra Mundial, quando ele vai para o campo de concentração, quando ele termina, vamos dizer assim, a teoria dele, porque ele começou a ver ao vivo e a cores, e pensando naquilo que ele já vinha estudando, por que alguns prisioneiros nos campos de concentração morriam mais rápido e outros conseguiram permanecer vivos. E aí que ele entendeu que existe a vontade de sentido. Né? E quanto a isso, não é só os que sobreviveram, mas a postura diante do sofrimento. Inclusive, prisioneiros, quando foram para a câmara de gás, sabendo que estavam indo morrer, tinham uma postura diferente por conta desse sentido de vida, né? De ainda ir firme, ir louvando a Deus, agradecendo a Deus, né? Cantando Shema, né? Chegou minha hora e eu vou. Enquanto outros já havia uma morte antes da morte física, que era a apatia, o desânimo, né? Pessoas que a gente hoje poderia dizer assim, se entregam, desistem de lutar. Então, Viktor, dentro do campo de concentração, ele começou a perceber isso, e aí ele escreve esse livro, Em Busca de Sentido. Eu sei que tem alguém aí que já perguntou, né? Esse livro é um diário, vamos dizer assim, ele conta a história dele a partir do campo de concentração e como é que ele desenvolveu a teoria dele. E é interessante que o próprio Viktor, ele sabia que o sentido de vida dele era reencontrar sua família, seus pais e sua esposa. E ele sobrevive ao campo. Mas a família dele não. Vou dar spoiler. Exatamente. Desculpe aí quem não leu, mas eu vou dar spoiler, né? Mas ainda assim, ele continuou, tanto é que ele escreve esse livro, Em Busca de Sentido, em 9 dias, porque ele queria expor, né, todo o conhecimento que ele havia aprendido, que ele mesmo vivenciou naquele tempo, né? E é interessante que é uma das frases dele, que eu falava até para meus aluninhos, né? Encontrei o meu sentido de vida ajudando as pessoas a encontrar o sentido de vida delas. Exatamente. Então, um pouquinho do que é a logoterapia, né? É a ideia de que nós partimos de um sentido para a vida, né?
um sentido para a vida. E é interessante que quando eu tenho um sentido de vida, não significa que ele vai ser o mesmo até o final da minha vida. Esse sentido ele pode ir mudando conforme a necessidade, a circunstância ou a situação. Exatamente. Claro, às vezes eu falo rápido demais. Não, ficou claro. Ainda nesse livro, ele faz uma pergunta muito interessante que diz assim, que sentido tem o sofrimento? Ele chega à conclusão, né, de que se a vida tem algum sentido, então o sofrimento tem também. E aí, Vitor Frankl, então, ele vê assim que o sofrimento não pode ser visto de forma romanceada, claro, né? Mas existe algo positivo no sofrimento. Aí eu queria que você pudesse fazer um link sobre essa importância do sofrimento, junto com aquilo que o próprio Jesus disse a respeito de que no mundo teríamos aflições, é necessário ter aflições, e aquilo que Tiago também diz lá na sua epístola, que tem de motivo de grande alegria o passagem por diversas provações, né? Parece que a Bíblia já aponta para isso, e o Vitor Frankl também aponta de que o sofrimento ele realmente pode ser visto de alguma forma positiva, e por que, né, o sofrimento pode ser visto de forma positiva, e no que isso leva as pessoas. Sim, eu acho isso fantástico, porque se você ler qualquer livro ou entrevista com Viktor Frankl, em nenhum momento ele vai dizer que uma vida com sentido é uma vida sem sofrimento. Ele entende que o sofrimento faz parte da vida. E o bacana, né? É um termo ruim, mas eu vou usar, né? É bacana porque a experiência que ele teve, não que a experiência dele seja bacana, ou ter vivido o campo de concentração é bacana, mas o bacana, né? O legal disso tudo, eu creio que Viktor Frankl teve uma das experiências de sofrimento mais extremas que um ser humano pode ter. E ele passou por ela, e ele sobreviveu, né? E ele encontra, né, diante do sofrimento, que com as dificuldades, as dores, a angústia, ela faz parte da vida. O que muda é a forma como a gente olha para ela. Então, tanto é que neste livro, Em Busca de Sentido, ele fala que diante do sofrimento, o que nos resta é a capacidade de escolher a atitude pessoal que eu vou assumir diante de cada circunstância. E daí a ideia, ou eu me entrego, ou eu me desespero, ou então eu vou encontrar um sentido para aquela situação. Não romantizar, isso aqui é para o meu bem, né? Embora tenha textos bíblicos que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a Bíblia também fala de vários sofrimentos, né? O próprio Jesus Cristo, antes de ser crucificado, ele mesmo ora pedindo a Deus que, se fosse possível, que passasse esse momento. E quando ele é crucificado, ele se sente até abandonado pelo próprio Pai, não é? Por isso que lá na cruz ele diz, Eli, né? Porque me desamparaste, meu pai, por que me desamparaste? Então, Jesus também sofreu. A questão não é romantizar o sofrimento, mas como é que eu vou olhar a partir daquilo e entender que é possível, sim, sair de uma situação de sofrimento quando eu aprendo a entender que existe algo maior, superior que eu. E não é, às vezes, nem entender a razão. Qual a razão de um extermínio, de um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial? A gente nunca vai entender as razões, né? Embora o povo, né, Hitler, ele tinha, não defendendo, ele tinha as razões dele, que para mim não são lógicas, né? Enquanto a gente fica procurando o porquê, a gente esquece um como viver. E é isso que Viktor Frankl fala. Diante do sofrimento, não é querer entender por que eu estou passando por isso, mas como eu vou enfrentar isso. E aí, o sofrimento não anula a minha capacidade de escolha, né? Eu escolho, ainda assim, estar bem, estar feliz no sofrimento. Ele repete várias vezes a frase que é do Nietzsche, né? Que o Nietzsche dizia, né, que quem tem um como, quem tem um porquê viver, tem um como, né? Importa quase todo como. Sim. Exatamente, né? Essa ideia, é uma razão. E que era o caso do Viktor Frankl.
ele desejava o reencontro com a sua família. E aí eu fico Exatamente. imaginando, quando ele sai do campo de concentração e descobre que a família toda foi exterminada no campo, né, ele poderia ter se desesperado. Ainda assim, ele constrói, né, de vez, ele publica seus livros e ele mostra, né, que é possível, apesar da dor, continuar encontrando um sentido de vida, né? E é Isso interessante aí, que numa entrevista com ele, quando ele escreve Em Busca do Sentido, um repórter pergunta, olha, o seu livro já tem sido classificado como um best-seller, né? E ele não fica feliz, ele fica triste, ele fala, isso mostra o nível a ruim, carência, desespero, né? a carência que a população está vivendo, né? E aí a ideia de que a gente pode lutar. E aí tem uma outra frase dele, né, ainda sobre o sofrimento, que ele fala: pode-se arrancar tudo do homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas, que é a escolha da atitude pessoal diante das circunstâncias que vão definir seu próprio caminho. Eu posso, diante do sofrimento, sentar, chorar e me desesperar, ou eu posso reagir e tirar isso algo de bom para mim, né? Exatamente. O, o, o Kierkegaard também dizia uma coisa bem interessante que depois encaixa até com Jesus, né? Kierkegaard, ele chegava a dizer que uma pessoa que sofreu um abalo muito grande e nesse abalo ele se nasce para a vida espiritual, esse consegue ter o contato com Deus, né? Diferente daquele que nunca foi abalado, e aí ele diz assim, que aquele que tem um abalo, nasce para a vida espiritual, quando ele passa a crer, né, que tudo é possível, ele se aproxima de Deus, né? E isso a gente vê um pouco na pessoa de Jesus, porque o sofrimento foi a forja que fez Jesus ser quem ele foi, né? Hebreus diz isso claramente, que ele foi aperfeiçoado pelos sofrimentos que sofreu, né? E aí, lembrando já que também uma questão muito interessante do Viktor Frankl é que ele meio que critica a busca pela felicidade, né? Porque ele diz assim que quem vai ao encontro da felicidade vai ao encontro da decepção. Agora, quem vai ao encontro do sentido pode alcançar a felicidade lá, né? Assim, parece que a felicidade está no final da estrada onde é o sentido. Parece que é isso, não é isso mesmo? Sim, até porque assim, o que é felicidade, né? Nós vivemos uma sociedade ilusória, né? Que ser feliz tem a ver com dinheiro, com posses, com um bom carro, uma boa casa, com um corpo que seja bem definido, né? E é muito relativo. E às vezes a gente vai buscando tanto atrás dessas coisas que são passageiras e a gente perde aquilo que é essencial, né? Que é o nosso coração, né? Onde é que está mesmo o desejo, o nosso tesouro. A Bíblia também fala isso, né? Onde está o nosso coração, ali está. Onde está o nosso tesouro, é onde está o nosso coração. Então, se a gente quer a riqueza, a gente vai investir tanto nisso e a gente perde relacionamentos, a gente perde amizades, a gente perde família, a gente perde saúde em busca disso, né? E Viktor Frankl, eu vou falar várias frases dele, porque eu sou fã de carteirinha. Uma frase dele que diz assim: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando uma situação for ruim, transforme-a. E quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Eu acho que isso é uma busca pela felicidade. Nós, cristãos, entendemos que essa transformação vai em direção à nossa fé e esperança em Jesus Cristo. Mas a gente entende também que existe a minha... como se fosse uma via de duas mãos. Eu também preciso buscar isso, essa intimidade com Deus. Eu preciso buscar minha saúde mental também, né? E às vezes, para onde é que eu estou olhando? E às vezes a gente só olha para a situação ruim. Por isso a gente se desanima. Parece uma hiena de um desenho animado que deve ser do seu tempo. Não é do meu. Deve ser do seu. Mas eu ouvi e me contaram, né? Que era o Lip Hard, é um leão hiperativo que tinha ideias fantásticas e uma hiena que ficava o tempo todo dizendo: oh, Vina, oh, azar. Né? E ele só conseguia ver o lado ruim das coisas e acaba não desfrutando daquele momento.
né? Não que lógico que o momento ruim ele é difícil. E se esse momento ruim não puder ser transformado, talvez é porque seja para nós nos transformarmos diante da situação. Aí tem uma canção também da igreja, que também não é do meu tempo, embora eu a conheça, que diz: não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou, né? Começa dizendo: essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu tenho o meu Senhor. A gente tem algo em que se apegar. Isso é importante para as nossas vidas, né? Entender que se a gente olhar para a circunstância, a gente se desespera. Esse momento de pandemia, se a gente ficar dando ouvido a todas as mensagens de WhatsApp, vídeos, áudios, notícias, o desespero vem e vem de uma forma forte e que vai nos adoecer. Já estamos adoecidos, né? Não Exatamente. pelo vírus, mas a nossa saúde mental ela também deve ser buscada neste momento. Sim. Outra coisa que também a gente podia refletir hoje é sobre essa questão da vocação que cada um de nós temos, né? Porque o Viktor Frankl trabalha muito essa questão do sentido e ele diz assim que o sentido não é nós que criamos, porque não pode ser uma criação cultural, né? Nós a encontramos, né? Então ele diz assim que o sentido parece que não é nem a gente que encontra, ele que nos encontra. E eu ligo muito isso à questão da vocação, né? Se a gente descobre um sentido para nossas vidas, essa vocação para viver, a gente casa muito com aquilo, com a espiritualidade da tradição antiga, que colocava o orar e o trabalhar como meio de se livrar da assídia, né? Para quem não conhece a expressão assídia, que é uma expressão muito antiga, era como se fosse o nome para dar para algumas doenças juntas, né? Por exemplo, a assídia, ela acumulava preguiça, acumulava a melancolia, que era a forma de depressão antiga, né? E também acumulava a questão da monotonia, o tédio. Então, a assídia era tudo isso. E ele dizia que a única forma de resolver o problema da assídia, esses os pais da espiritualidade antiga, dizia que é a oração e o trabalho. Isso vai na mesma mão do que o Viktor Frankl está falando sobre a questão do sentido? Ele coloca 3 caminhos também para a gente entender como encontrar o sentido, né? Um deles tem a ver com os valores de criação, algo que a gente cria, né? Dar sentido a alguma coisa, o trabalho, criar, não que eu tenha que ser um artista e fazer algo extraordinário, né? Mas algo das minhas mãos que eu consiga criar, seja meu trabalho, meu exercício profissional, e seja qual for a profissão, não existe uma... Seria a ocupação, né? Uma ocupação, né? Aquilo que eu crio e eu me sinto feliz, satisfeito. Não que o trabalho não nos exauste, não nos canse, né? Ele tem um outro lado, mas é aquele cansado satisfeito porque a gente produziu algo, né? O segundo seria o valor de experiência, né? Aquilo que a gente vivencia, amar alguém. Isso também nos traz um sentido da vida. E não precisa ser só o amor, né, marido e mulher, mas o amor com os meus pais, com o filho, com o irmão, com amigos, com o animalzinho de estimação, né, com a planta, eu não sei, alguma coisa que me traz uma realidade diferente, uma experiência que me faz querer ser melhor. E o terceiro caminho seria um valor de atitude, né? Assumir que o sofrimento é inevitável. Se eu entender que o sofrimento é inevitável, eu não tenho como fugir dele, não significa que eu vou sofrer todo dia, toda hora, mas se eu entender que o sofrimento faz parte da vivência, no momento que o sofrimento vier, eu encontro resiliência, eu encontro forças para superar essa situação. Então, esses 3 valores, unindo, a gente encontra um sentido de vida, né? Para superar qualquer dificuldade. Nessa questão do amor, eu me lembro que ele fala muito sobre a questão da autotranscendência, né? Sim. Em que a gente para aquela atenção que ele chama, né? Que a gente fica muito voltado para nós mesmos, né? Sim. E quando a gente fica muito voltado para nós mesmos, esse excesso de reflexão é isso que traz dor e sofrimento, né?
Então ele aconselha que é a questão do amor, né, de a gente autotranscender, de sair de nós mesmos em encontro do outro, né, encontro do divino também, né? Sim. É bem interessante sobre isso. Aí para a gente já... Oi, pode falar. Essa autotranscendência, exatamente, eu sair de mim, do meu mundinho, e entender que a coisa é muito maior, vai além de mim, né? E não ficar só naquela... Voltamos para a hiena do desenho, né? Ô, vida, nada dá certo, nada funciona. É igual quando a gente tem uma atividade muito difícil para fazer. Pode ser um trabalho da faculdade, a tese de doutorado. Às vezes a gente está tão fixado nela que a gente não consegue enxergar a solução. E aí a gente precisa, às vezes, se esvaziar, né? Sair de lá e tomar um banho de chuva, às vezes assistir, perder tempo diante da televisão, para que a nossa cabeça, a gente consegue sair daquele mundinho e enxergar, e aí a gente consegue realizar e terminar a tarefa que começou. Isso tem a ver com a nossa vida. Às vezes a gente se prende, a minha vida, o meu problema, a minha situação é pior do que a de todo mundo, a gente só enxerga isso e a gente não consegue ver soluções. Por isso que às vezes entra a necessidade da terapia, né? Um terceiro que não tem um envolvimento emocional, que pode apontar onde é que a gente tem errado, né? Ampliar o seu foco de visão, para que você consiga enxergar as soluções. O psicólogo, ele nunca vai te dar a solução, né? Ele vai apontar caminhos e você vai enxergar possibilidades desses caminhos e qual o melhor caminho a ser trilhado para resolver a tua questão. O Vitor Frankl ele fala que a logoterapia não faz prescrição, né? Não. Realmente, ela não diz o que a pessoa deve fazer, né? Não. Ela só mostra os caminhos, né? Sim. Isso é bem legal. Sim. Essa questão que você estava falando sobre esse sair de si mesmo, dessas preocupações que a gente vive, está envolvido e sofre, tem um pouco a ver com aquilo que ele chama de derreflexão? A derreflexão é uma das técnicas usadas na logoterapia, que é mudar o foco de pensamento. É essa ideia mesmo, porque às vezes a gente está tão fixado no problema, por isso que a gente não enxerga a solução. Então, a desreflexão é fazer um caminho inverso, né? E aí você começa a enxergar as possibilidades para resolver aquele problema. Então, por isso, entendi. Porque eu estou tão reflexiva, né? Eu só penso nessa situação. Nossa, que problema, o que eu vou fazer? E a desreflexão, ela te ajuda a sair e olhar por outros ângulos. E daí que é possível enxergar a solução melhor para você decidir. Maravilha. Para a gente já ir caminhando um pouco já para o final, eu queria lembrar uma coisa de Kierkegaard de novo, que naquele livro que ele escreveu, Desespero Humano, ele começa esse livro citando aquele texto de João 11, onde os discípulos chegam para Jesus e dizem para Jesus, olha, Lázaro está doente. Aí Jesus responde para os discípulos assim, essa doença não é para morte. Só que a sequência do texto mostra que Lázaro morreu e Jesus reconhece isso diante dos discípulos. E aí é que o Kierkegaard, ele diz assim que para nós que somos cristãos, a morte física, ela não é o pior dos males. Ela não é a pior das doenças. Então, quando Jesus está dizendo que aquela doença não é para a morte, e ele morreu, então Jesus não estava se referindo à morte física, estava se referindo a uma doença pior. Né? Quer dizer, Jesus está dizendo que existe doença pior do que essa que é para a morte física. E aí ele vai trabalhar no livro dele, Kierkegaard, que a pior doença que existe é o desespero humano. Não é? E aí eu queria poder ver com você quais são os conselhos que você poderia dar para as pessoas que estão vivendo esse momento de confinamento, pessoas que, de repente, por alguma situação particular, podem começar a cair para o desespero. Como essas pessoas podem trabalhar o seu coração, guardar o seu coração, como nós lemos no texto de Provérbios, para que ela não caia no desespero nesse momento que nós estamos vivendo. Pois é. É por isso que eu acho que essas conversas são muito boas, né? A gente entender que nesse tempo de isolamento social, nós precisamos sim cuidar da nossa saúde mental, né? E que tem coisas bem simples no cotidiano que podem ser feitas e pode nos ajudar, né? Primeiro, eu acho que a gente precisa estabelecer uma rotina agradável, né? Tá todo mundo, eu espero que estejam todos em casa em quarentena. Eu sei que tem profissionais essenciais, precisam trabalhar. Eu mesmo
Eu tenho feito alguns atendimentos online, mas eu tenho alguns pacientes que precisam do atendimento pessoal. Então, ainda com alguns cuidados, mas bem reduzido, eu ainda tenho atendido alguns ao vivo, né? Então, para aqueles que estão guardando quarentena, é importante manter uma rotina agradável, né? Incluindo aí coisas que você gosta de fazer, seja leitura de livro, cuidar das plantas. Tem muita gente aí fazendo faxina na casa, né? Ah, estou pondo em ordem coisas que eu queria há muito tempo fazer. Então, encontrar coisas que você gosta de fazer, cuidar do jardim, dos filhos, né? Para que você tenha prazer, né? Talvez seja o tempo dentro dessa rotina de aprender a cozinhar uma coisa nova. Temos aí um monte de aplicativos de celular, site, que você pode aprender inglês, francês. Procure algo que te traga prazer nessa rotina. É importante também, um segundo conselho, é prestar atenção aos teus sentimentos, né? Nós somos seres humanos, nós somos feitos de afeto, por isso nós somos afetados por situação. E eu preciso entender que o medo, ele não é uma situação ruim em si mesma, né? O medo, em algumas circunstâncias, ele pode proteger a nossa vida. Então, nesse sentido, eu tenho que tomar cuidado para não virar um adoecimento também. Então, eu preciso entender que, neste momento, eu preciso aceitar a incerteza deste momento, né? E saber o que é que está passando comigo. A partir da hora que eu começo a sentir por que eu estou com tanto medo, medo além da conta, que eu não consigo dormir, eu não consigo me alimentar direito, tento talvez de procurar ajuda profissional, né? Porque o medo, todos nós estamos ansiosos diante disso, mas não... o medo nos leva a nos protegermos, vamos usar álcool em gel, vamos usar máscara, luvas, mas ele não nos paralisa. Se você sentir que o medo está paralisando, é tempo de procurar profissionais que ajudem. O teu pastor pode orar com você, isso também é maravilhoso, mas pode ser necessário também a intervenção profissional de um psicólogo. Uma outra forma de superar, né, esse momento é aceitar o incontrolável, né? Aquilo que a gente falou do Viktor Frankl, se eu entender que o sofrimento faz parte da vida, é mais fácil de aceitar e superar. E se eu entender que este momento de infecção, de contaminação, ele é incontrolável, não posso controlar, significa que não depende de mim. O que depende de mim é o que eu vou fazer. Então, eu preciso compreender que aquilo que está ao meu alcance, eu vou fazer. E o que não está ao meu alcance, eu não vou adoecer, nem me preocupar além da conta. Eu preciso me prevenir. Mas eu preciso também aprender a controlar os meus pensamentos, né? E não ficar assim, meu Deus, vai todo mundo morrer. Ai, que desgraça, né? E aí vem o quarto conselho, né? Pensar de forma realista. O que é isso, né? Às vezes, como eu falei, se eu entender que o coronavírus ele é incontrolável, que todo mundo vai se contaminar, que é o fim do mundo, isso vai me levar ao desespero. Então, eu preciso... Aí talvez entre a técnica do Viktor Frankl de desreflexão. Eu vou mudar esse foco do pensamento e pensar na realidade. Há uma possibilidade de contaminação? Com certeza há. Né? Mas eu preciso pensar que existem pessoas que foram contaminadas, que já estão se curando. Eu posso entender também, pensar, imaginar, né, de forma antecipada em situações ruins, para não me assustar, mas não parar por conta disso. Aí um quinto, eu acho que esse quinto conselho, eu acho que ele é fundamental para os nossos dias, é limitar a nossa exposição. Hoje em dia, com Facebook, WhatsApp, internet, nós temos um acesso a muitas informações. Informações positivas, negativas, informações que são corretas, informações que são amedrontadoras, apocalípticas, daquela ideia de fim de mundo, algumas que vieram realmente para nos assustar, falar de tudo que é ruim, não é? Então, o meu conselho é que você se limite a essa exposição.
Eu mesmo já diminuí. Recebo milhares de vídeos e áudios, eu não abro e não assisto nenhum. Eu procuro assistir, eu me mantenho informada, mas diante de canais confiáveis, Organização Mundial de Saúde, né? E limitar o meu tempo e exposição a essas informações excessivas. Lógico que a gente conversa com o marido, com amigos a respeito, com a família, mas muita informação, queridos, pode prejudicar a sua saúde emocional, porque são muita informação desencontrada e que algumas geram mesmo o pânico. Eu acho que essa é uma das recomendações mais importantes. E por último, e não menos importante, né, é o compartilhar nesse tempo de isolamento social. Eu estou sentindo falta de poder abraçar e ser abraçada. E quem me conhece sabe como eu gosto de abraçar, né? Como dizia lá no Acre, dar um cheiro em todo mundo. Não estamos podendo fazer isso. Mas existe uma forma de compartilhar e de se manter conectado com as pessoas, né? Seja live, seja WhatsApp, ligação telefônica, a gente pode continuar conversando em grupos, né? Conversas sadias, poder rir, mandar fotos, ver como que a gente está bem diante dessa tragédia. Então, eu acho que esses são 6 conselhos pequenos, mas que podem nos ajudar a superar a situação, né? E aí, eu acho que para finalizar as frases do Viktor Frankl, pensando nesse momento de pandemia, que a gente não entende, talvez, o sentido desse sofrimento, né? A gente ainda está querendo entender por que tudo isso está acontecendo. Viktor Frankl tem outra frase espetacular que diz: se você não sabe qual é a sua missão na vida, já tem uma, é encontrá-la. Então, acho que fica aqui o nosso desafio, mesmo que a gente não entenda o porquê dessa pandemia, por que Deus permitiu, não vamos entender isso, mas é entender que existe uma missão para cada um de nós nesse momento. E a nossa missão real é encontrar o sentido de vida aqui agora, nesse instante. No início da live eu falei isso, todos nós temos um sentido de vida. E o sentido de vida, ele não é único ao longo da nossa vida. Ele pode mudar conforme as situações mudam. Em um momento, meu sentido de vida pode ser minha família, no outro momento, meu emprego, no outro momento, minha vocação, né? Então, esse momento é novo. Todos nós estamos enfrentando essa pandemia, estamos, não é nem reaprender, é aprendendo mesmo, porque a gente nunca passou por uma situação tão difícil como essa que estamos vivendo. Então, é tempo de encontrar também um sentido de vida neste momento. E se você não sabe qual é o sentido da sua vida, talvez essa já seja o seu sentido, encontrar o sentido para a tua vida. Eu acho que é isso. Maravilha. Então é tarefa para casa, né? Todo mundo. Não está ouvindo? Liga o fone, o som. Oi, está ouvindo agora? Não estou te ouvindo. Está ouvindo? Está ouvindo? Cortou. Você está me ouvindo? Estou ouvindo aqui. Eu não te ouço. A gente vai encerrar então agora. Encerra aí então. É para a gente encerrar a live? Você encerra. Agradece. Não sei porque eu não estou mais ouvindo o Andrese, mas eu quero agradecer. Andrese, obrigado por esse tempo da gente poder conversar. Se deixar, eu vou falar muita coisa, porque eu sou apaixonada pela logoterapia e pelo Viktor Frankl. Mas obrigada a você que veio assistir essa live com a gente. Tem pessoal da igreja, amigos queridos, ex-alunos. Obrigado, gente. Saudade de vocês. Olha, até o Kennedy está aí. Obrigada, Kennedy. Saudade. Oi, Kemila. Beijo, amo vocês, gente. Vocês não têm ideia como eu sinto saudade de vocês. Pessoal da igreja também, obrigado. A Patrícia, minha querida secretária, né? Dei muito trabalho para ela. Ó a sogra do filho aí. Oi, Lígia. Deus abençoe. Ana Garrido, I love you. E minha irmãzinha aí, né? Por falar, a minha irmãzinha. Eu não sei se alguém dá tempo ainda, se alguém tiver alguma pergunta. Eu não vi entrar nem beijos, Kennedy. Beijos, Kemila. Mas nós vamos gravar essa live, estão pedindo aqui.
Me ajuda aí, Andrés, que tu que entende dos Paranauê. A gente vai deixar aí no ar pelo menos 24 horas, tá bom? Ai, que coisa boa! Olha aí, gente, o povo lá do Acre, chique no último. Se alguém tiver uma pergunta, a hora é agora. Não tem, né? Então, acho que podemos nos despedir, né? Foi muito bom poder conversar com vocês. Isso daqui não são, vamos dizer assim, não é a única verdade, vamos dizer assim, né? São caminhos para a gente encontrar um momento melhor para aquilo que nós temos vivido. Nós estamos vivendo dias difíceis, sim, de sofrimento. Não vamos nos desesperar, mas a gente pode encontrar o nosso sentido de vida buscando nas coisas que nos dão prazer. Para aqueles que são cristãos, né, nosso sentido de vida está em Jesus Cristo. Então está sendo muito bom esse tempo. Talvez, se você não conhece Viktor Frankl, eu vou fazer merchan dele. Procure esse livro na internet, leia esse livro. Eu acho que ele pode ajudar você a encontrar o seu sentido de vida, né? Ele fala da própria experiência dele. Oi, Carol Brilhante, Gláucia, gente, que saudade de vocês, Marlília. Olha aí, tudo meus afilhados, é o pessoal que eu ensinei um pouquinho de logoterapia, se apaixonaram pelo Viktor Frankl junto comigo. Foi muito bom construir com vocês essa história lá no Acre, aí no Acre, né? Foi muito bom estar com vocês, viu? Que Deus abençoe, que Ele possa trazer paz ao nosso coração. E o texto, né, que motivou o título da nossa live, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles provém as fontes de vida. Então, se cuide aí, evite ficar muito no WhatsApp vendo mensagens que só te aterrorizam e se apegue às coisas boas, família, Deus, fé e esperança. E esse tempo vai passar, vai passar. E como disse o Viktor Frankl, se a situação for boa, vamos desfrutar dela. Se for ruim, vamos mudá-la. E se ela não puder ser mudada, vamos nós mudarmos a nós mesmos, vamos nos transformar. É tempo de reescrever uma nova história para cada um de nós, em busca de sentido de vida. Deus abençoe vocês. Obrigada, Andrés, foi muito bom partilhar desse momento contigo. Deus abençoe. Não.